Você já encontrou na Bíblia palavras que parecem ter escrito exatamente para aquilo que você estava sentindo? Se você estava sentindo medo, por exemplo, talvez encontrou dizendo: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará". Talvez estivesse angustiado, sem saber o que fazer, e encontrou alguém clamando a Deus no meio da dor. Ou talvez estivesse tão feliz e grato que simplesmente não encontrou palavras suficientes para expressar o que sentia. É por isso que os salmos são tão fascinantes. Porque quando lemos salmos, acontece algo curioso. Começamos a sentir que conhecemos o coração dos autores, mesmo sem saber quem eles eram. Nós entramos em suas emoções. Vemos seus medos, suas dúvidas, sua gratidão, sua revolta, sua esperança e, acima de tudo, vemos a maneira como eles buscavam Deus em meio a tudo isso. Os salmos eram parte essencial da adoração do antigo povo de Israel. Eles eram tão importantes que o próprio Salvador os conhecia e os citava. Mas existe algo ainda mais impressionante. Os salmos atravessaram milhares de anos e continuam encontrando lugar dentro de nossa própria adoração. E por quê? Porque, embora o mundo tenha mudado, o coração humano não mudou tanto assim. Ainda temos medo, ainda temos dúvida, ainda fazemos perguntas para Deus, ainda sofremos, ainda precisamos de perdão, ainda sentimos gratidão, ainda procuramos paz. É quase como se os salmos fossem duas janelas. De um lado, eles nos dão uma janela para a alma do antigo povo de Deus. Do outro, quando olhamos através deles, descobrimos algo surpreendente, uma janela para nossa própria alma. Eles expressam aquilo que muitas vezes sentimos, mas não sabemos dizer. E talvez seja exatamente por isso que, depois de tantos séculos, ainda conseguimos abrir o livro de Salmos e pensar: alguém colocou essas palavras aqui, exatamente do jeito que eu estou sentindo. Hoje vamos abrir essa janela e conhecer os Salmos, não apenas como poemas antigos, mas como orações, louvores, lamentos e testemunhos de pessoas que, assim como nós, estavam tentando encontrar a Deus em meio à sua vida. Bem-vindos para mais essa aula. Eu estou muito animada para que a gente possa entrar agora no livro de Salmos. Nós vamos estudar Salmos em 3 partes, segundo Vem Segue-me. E essa é a primeira parte, que vai do Salmos 1 ao Salmos 42. O livro de Salmos contém 150 capítulos. É o livro talvez mais extenso da Bíblia inteira. E de fato deve ser, não consigo lembrar de nenhum outro assim. E é o livro mais citado no Novo Testamento, pelo próprio Salvador. Ele significa, Salmos, a palavra, uma canção que é acompanhada por um instrumento. E ele possivelmente foi reunido, essas canções que foram feitas ao longo dos anos, desde Moisés até o povo ser exilado para a Babilônia, usadas como reverência nos seus rituais, nas cerimônias no templo. E depois eles foram compilados, possivelmente depois do exílio, quando então os judeus voltam para Jerusalém. E eles eram cantados pelos levitas durante as cerimônias do templo. Por isso que eram tão conhecidos. Talvez por isso eles são tão citados. Ele é citado mais de 115 vezes no Novo Testamento. E é citado porque eles conheciam. É como se a gente estivesse citando os hinos que temos aqui do Inádio. Quando a gente fala assim, que manhã maravilhosa, o que nos suscita? Logo, talvez o outro continua, porque conhece o hino. Então é dessa forma que o Salmos era tão conhecido e tão citado. Quando nós cantamos na igreja, é como se estivéssemos fazendo um espelho do que acontecia no antigo Israel. Nós estamos delimitando o sagrado do que é profano, do que não é sagrado. Então, por que nossas reuniões começam com o hino?
justamente nesse sentido. Estamos demarcando o tempo daquilo que é sagrado que vai se iniciar. Por isso temos um hino para iniciar as reuniões sacramentais, para o próprio sacramento, estamos delimitando o campo, chamando o Espírito. Essa é a função dos salmos, por isso que ele é tão conhecido e tão citado frequentemente. O próprio Nefe, para saber como eles usavam tanto isso, o próprio Nefe chama o seu capítulo 4 lá de Salmo de Nefe. Então, ele traz essa conotação de cântico, de poesia, que já era tão conhecido por eles dentro de Jerusalém, antes de chegarem aqui na Terra Prometida. Nós podemos dividir o livro de Salmos em 5 sessões. Isso é muito comum entre os estudiosos, essas sessões. E perceber que todas essas sessões terminam com uma expressão de louvor. Por exemplo, desse bloco de escritura que estamos estudando, de Salmos 1 a 41, nós vamos ver que os 2 primeiros salmos servem de introdução para toda a coleção. Então, a maioria dos salmos dessa sessão é atribuída a Davi, mas também fala muito sobre fidelidade ao Senhor e ao convênio. Muitos deles têm referências messiânicas, sobre o Salvador, e nós vamos focar hoje sobre isso aqui no nosso estudo de Salmos. Podemos então ter a segunda parte, que é de 42 a 72, onde expressa esperança no Messias mais uma vez, do 73 a 89, dizendo vários temas, mas uma abordagem única sobre Deus ser nosso juiz e de redimir Israel. Do 90 ao 106, uma oração de Moisés, olha só, algo que é milenar aqui, enquanto espera que Israel algum dia encontre descanso no reino do Messias, no milênio. Do 107 ao 150 são salmos que louvam a Deus por ter libertado, então, Israel. E aqui a gente fecha as 5 sessões de salmos. Gostaria de convidá-los a gente a focar em alguns salmos que eu acho que é interessante esmiuçarmos aqui. Os primeiros 3 são 22, 23 e 24. São os mais conhecidos desse bloco de escritura de salmos que a gente vai estudar. Os salmos são divididos também em categorias de propósito. Por exemplo, o Salmos 22 é um salmo de lamento. Estou deixando aqui na tela como a gente pode categorizar todos os salmos dessa primeira sessão de estudo aqui, que é do 1 ao 42. Veja que eles podem ser lamentos, podem ser louvor, podem ser de confiança. Na verdade, vamos categorizar de diversas maneiras esses salmos aí. É uma forma que usamos para entendermos o propósito de cada um. Eu gosto de pensar que a gente pode usar os salmos nos momentos em que precisamos ser confortados ou expressar algum tipo de sentimento. Por isso que é tão legal conhecermos de cor as escrituras, pelo menos alguns trechos, para que a gente possa lembrar disso no momento que mais precisa. Tem uma história muito linda da época em que os soldados americanos estão presos no Vietnã e que um dos soldados começa a recitar os salmos para os amigos. E aquilo fica tão comovente, tão importante para eles lembrar dessas palavras confortantes, que eles começam a falar um para os outros. Eles estão em diferentes cantos do campo de concentração vietnamita, os soldados aprisionados. E eles começam então a distribuir esses salmos um para o outro. Eles pedem, inclusive, uma Bíblia para que os vietnamitas entreguem para eles, e eles por algum tempo têm essa Bíblia. E enquanto eles têm, eles pegavam, copiavam no papel higiênico mesmo, alguns trechos de salmo, e embrulhava bem embrulhadinho e escondia na latrina onde eles faziam suas necessidades. E disse que eles então, cada um que usava a latrina ia lá, olhava aquele salmo, aquilo era um refrigério para a alma. Era um conforto para aquela alma que estava atormentada, aprisionada. E esse é o serviço que Salmos presta aqui. Observe o Salmos 22, que é um salmo de lamento. Olha a natureza messiânica dele, que é maravilhosa. Então, quando a gente está lendo Salmos, o primeiro exercício é buscar dentro do seu contexto imediato algo que possa nos confortar, como a gente acabou de contar aqui essa pequena história ilustrativa. Mas também buscar contextos futurísticos, porque os salmos não diziam respeito apenas para aquele contexto do salmista.
é o caso do capítulo 22, que é completamente uma profecia do que iria acontecer com Cristo. E é interessante porque todo o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, o próprio Salvador parece que é dar consumação a tudo que foi dito em Salmos. Observe isso aqui. Vamos dar uma olhada no versículo 1 do Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a famosa frase que o próprio Salvador diz enquanto está na cruz. Observa a beleza disso que foi dito milênios antes, escrito pelo salmista, e aqui o Salvador está prefigurando o que foi dito. O outro exemplo, em versículos 7 e 8. Todos os que vêm zombam de mim, arreganham os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. É o que exatamente acontece enquanto ele está crucificado. No caminho do Gólgota, enquanto as pessoas passavam e olhavam o Salvador crucificado, diziam, meneavam a cabeça de fato e diziam: e agora este aí, que é o Filho de Deus, que ele próprio tire daí, então. Exatamente assim aconteceu. Então, no versículo 16 de Salmos 22, pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Podemos lembrar da própria crucificação. Esse termo, me rodearam cães, para os israelitas dessa época, costumavam chamar os gentios de cães. Isso é interessante. Quando ele diz me rodearam os cães, os soldados romanos o rodearam e transpassaram o seu corpo, como diz aqui, as mãos e pés. E então, no versículo 18, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Mais um fato que realmente aconteceu durante a crucificação do Salvador. Quando então os romanos, não podendo ter um só a sua túnica, que era uma vestimenta cara para a época, eles repartem as suas vestes, inclusive a túnica. E alguns outros salmos que é messiânico que eu trouxe aqui para a gente contextualizar também. O 31, versículo 5. Nas tuas mãos encomendo meu espírito. É o que o Salvador vai dizer no final da vida, quando diz: Senhor, entrego a ti o meu espírito. Quando então ele consuma a crucificação e toda a expiação nesse ato. 34, 20. Ele lhe preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. É uma profecia, não só em Salmos, como também em Isaías vai dizer isso. Nenhum osso dele foi quebrado. E isso é interessante, irmãos, a gente frisar aqui. Na época da crucificação, o ato da crucificação, que era um protocolo romano, a gente vai chamar assim, quando a pessoa crucificada demorava para morrer, os romanos quebravam-lhe os ossos, as pernas, para que morresse mais rápido. É horrível de ouvir isso aqui, né? Mas era um método de tortura conhecido entre os romanos. Na época em que Cristo foi crucificado, não era diferente, mas como ele mesmo consumiu a sua própria vida, ele deu e ela tirou, porque ele tinha esse poder, os ossos dele não foram quebrados, como a profecia previu. 69, 21. Na minha sede me deram a beber vinagre. Mais outro fato conhecido. Tem uma parte em que Cristo vai dizer: tenho sede. E eles vão oferecer para ele uma mistura de vinho com água. E ele não vai querer tomar. Porque, olha, eu não sei. Percebam isso e vê se você concorda comigo. É como se ele estivesse honrando cada coisa que foi dita sobre ele. E ele esperou então que o vinagre lhe fosse oferecido, e realmente foi oferecido, como o salmista coloca aqui. O vinagre era oferecido não como tortura, muito pelo contrário, até para acalmar essa angústia dele pregado na cruz, tá? Era algo também do protocolo romano de tortura. 107, 29. Faz cessar a tormenta e calam-se as suas ondas. Mestre, o mar se revolta. Já podemos pensar nesses salmos que cantamos domingo na igreja. Já remete a essa passagem escriturística. E que Salmos também faz referência. Isso já mais no outro bloco de escritura, no 107.
Todo o capítulo 22 de Salmos, ele, de certa forma, é dedicado a esse acontecimento messiânico, a tudo que Cristo vivenciou. É tão lindo. A parte final de Salmos 22, se a gente for observar, dá uma olhada ali a partir do versículo 19 do Salmos 22 para ver outras questões que são belas aqui nesse contexto de profecia messiânica. O 19, mas tu, Senhor, não te afastaste de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Olha que lindo isso para a gente usar na nossa própria vida. Aí ele vai dizer assim, ó, no 22, então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Se nós colocarmos isso em paralelo às outras escrituras que conhecemos, porque os Salmos não só está presente no Novo Testamento, mas ele perpassa o livro de Mórmon e Doutrina e Convênios também. Na seção 138, o presidente Smith fala da visão do reino dos mortos. E no momento em que o Salvador chega após a sua morte no reino espiritual e proclama o evangelho. Quando ele fala assim, então declararei o teu nome aos meus irmãos, está prefigurando esse belíssimo momento em que louvar-te-ei no meio da congregação. Todos os santos reunidos, o Senhor chega e diz a ele, está aberta as cadeias da morte. Que lindo é a consumação dessa profecia aqui. E ele continua, vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, e temei-o, todos vós, semente de Israel. Era essas boas novas que o Senhor traz aqui para todos aqueles que haviam morrido e estavam cativos através da morte. E o que falar dos Salmos 23? Que talvez é um dos mais conhecidos por todos, independente da religião que seguem, que é um salmo de louvor, que é um salmo de confiança. Ele começa assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por causa do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Maravilhoso. Salmo maravilhoso, a gente canta isso no domingo. Como que a vara do pastor pode proporcionar consolo? Presidente Holland, falando sobre isso, ele fala assim, antigamente, as únicas ferramentas de trabalho de um pastor eram uma vara e um cajado. A vara era uma arma pequena e robusta, semelhante a uma clava, usada para defesa e para afugentar intrusos. Nas mãos de um pastor que soubesse usá-la, era um objeto que transmitia a ideia de força e poder. O cajado era maior e mais leve, geralmente com uma das pontas terminada em forma de gancho, usada para resgatar ovelhas perdidas. Mais do que a vara, o cajado está associado tanto na arte quanto na mitologia ao pastor e seu constante cuidado. Tudo que diz respeito ao cajado transmite a ideia de segurança e cuidado. Nas escrituras, ele é a grande ferramenta usada para resgate e a redenção. Em nossa vida, precisamos ser defendidos e também resgatados. De uma forma ou de outra, estamos vulneráveis, seja em confrontos ameaçadores ou no simples viver rotineiro. Somos abençoados e protegidos pelo cuidado constante de Deus. A tua vara e o teu cajado me consolam. Gostaria que pudéssemos refletir sobre essa linguagem simbólica desse Salmos maravilhoso. Como que o Senhor tem nos protegido nesse momento da nossa vulnerabilidade? Como Ele tem nos protegido? Gostaria de ouvir o seu comentário aí. Gostaria que colocasse aí nos comentários como o Senhor o tem protegido com o seu cajado. Como que você usa os salmos? Qual é o seu salmos preferido? Adoraria ler isso no seu comentário. E os Salmos, então, 24, uns salmos de louvor. Ele começa já de início dizendo no versículos 3 e 4, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente.
Nós já conhecemos que toda a escritura que vai se dizer quem subirá ao monte, o monte simboliza a casa do Senhor, o templo. É interessante que atualmente nossos templos estão em lugares altos, sempre que possível e sempre de uma perspectiva, né? Mas aqui em Curitiba, quando estamos chegando ao templo, podemos visualizá-lo lá em cima, já suas torres, e é uma visão maravilhosa. É confortante saber que ele está ali. Quando ele diz assim, quem estará no seu lugar santo? O lugar santo aqui também prefigura o que acontecia dentro do tabernáculo. Lembra que estudamos sobre isso? Que existia o pátio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. Lugar santo é aquele momento em que os sacerdotes estão preparando-se para entrar no lugar santíssimo. E ele fala assim, que essa pessoa que entra nesse lugar santo tem que ter as mãos limpas e o coração puro. Se nós pensarmos o templo atualmente, é quem está entrando ali na sala dos endowments, está com o coração puro e limpo para entrar para as ordenanças, então passar pelo véu, que é o lugar santo dos santos, depois de tudo feito. E o que significa, então, esses requisitos de estar de coração puro e mãos limpas? Tem um belíssimo discurso do Elder Bednar, que ele proferiu, e diz assim: é possível que tenhamos mãos limpas e não sejamos puros de coração. Observe que ter mãos limpas e ser puros de coração são requisitos para subir ao monte do Senhor e estar em seu lugar santo. Gostaria de lembrá-los de que nossas mãos ficam limpas por meio do processo de renúncia ao homem natural e sobrepujando o pecado e as influências maléficas em nossa vida, por meio da expiação do Salvador. O nosso coração é purificado quando recebemos seu poder fortalecedor, de fazer o bem e de nos tornar melhores. Todos os nossos desejos justos e nossas boas obras, por mais necessários que sejam, jamais poderão produzir mãos limpas e coração puro. É a expiação de Jesus Cristo, que concede o poder purificador e redentor, que nos ajuda a vencer o pecado. E o poder santificador e fortalecedor, que nos ajuda a nos tornar melhores do que jamais poderíamos ser. Se contássemos apenas com nossa própria força, a expiação infinita é tanto para o pecador como para o santo que existe em cada um de nós. É belíssimo isso, quando ele então explica para nós que ter as mãos limpas vem da renúncia do homem natural, de nossos pecados, e que o coração purificado do poder fortalecedor da expiação. Ou seja, tudo se resume é que o Salvador preparou isso para nós. Ele preparou que pudéssemos estar nesse momento limpos e de coração puro para entrarmos para nossas ordenanças. Olha que belíssimo isso, que foi dito milênios antes pelo salmista. Nós não sabemos quem escreveu os salmos. Se pensarmos nos salmos, ele tem muitos atribuídos a Davi, alguns a Salomão, e outros são completamente desconhecidos. Eram hinos que se cantavam durante as reuniões dos israelitas no templo? Sim, de fato, mas quem os escreveu não sabemos. E ainda assim podemos trazer aqui ensinamentos belíssimos. Quando nós pensamos nessa situação de mãos limpas e coração puro, vocês conseguem reconhecer esse poder na sua vida? Conseguem reconhecer o poder santificador e purificação da expiação? Essa é uma outra coisa que eu gostaria de ouvir seu comentário. Como que é para você receber a expiação na sua vida? E o que a gente precisa, se eu não estou sabendo reconhecer, o que eu preciso mudar, então, para desfrutar desse poder? Talvez o seu testemunho possa ajudar outras pessoas que estão vendo esse vídeo. Como que você faz para que isso aconteça na sua vida? Aí nós chegamos no Salmos 26, que é um salmo de lamento, que vai falar sobre as injustiças que sofremos. O salmista aqui, a gente pode perceber que está sendo acusado ou ameaçado e leva isso diante de Deus. Então ele começa lá no versículo 1 a 3. Julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha integridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Examina-me, Senhor, e põe-me à prova. Esquadrinha a minha mente e meu coração, porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade.
Que consolador a gente poder dizer isso, né? Senhor, eu estou sofrendo injustiça, mas sei que sou reto diante de ti. Falamos sobre Jó semana passada nesse sentido, que Jó tinha essa certeza. Então que a gente possa dizer, Senhor, estou aqui, diz para mim o que mais eu preciso fazer para me manter justo. Tem uma história do presidente Heber G. Grant, enquanto ele estava nos seus últimos dias de vida, depois de 27 anos servindo como presidente da igreja, ele recebe uma visita de um dos 70 da época, uma autoridade geral da época, que vai relatar isso. Que diz que então, antes dele sair, ele faz uma oração. E o presidente Grant diz assim: ó Deus, abençoa-me para que eu não perca meu testemunho e me mantenha fiel até o fim. Consegue imaginar isso? Um profeta de Deus, já velhinho, eu não sei exatamente quantos anos ele tinha nessa época, mas depois de 27 anos de serviço, dizer, ó Deus, abençoa-me para que eu não perca meu testemunho e me mantenha fiel até o fim. Isso me lembra um pouco desses salmos que acabamos de ver, do capítulo 26, em que ele fala, esquadrinha minha alma. Se o presidente Grant é capaz de dizer isso, que dirá nós sobre essa oração? Eu gosto muito de saber como os profetas oram, eu sempre trago para a minha vida isso. E acho que a gente aprende esse padrão de oração. Eu amei quando eu vi isso, queria muito compartilhar isso com vocês. E então, Salmos 46. É um salmos que a gente pode chamar de comunitário. Por quê? Porque ele não vai falar na primeira pessoa, não é só sobre o salmista. Ele fala sobre todos. Ele vai usar até os termos nós e todos. Ele é um salmo também litúrgico. E ele fala assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Outro que a gente pode deixar na geladeira. Refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Dessa forma, a gente pode entender que os salmos têm diversas aplicações, tanto como profecias, ensinamentos, como de confiança, celebração, às vezes de crise, no momento de crise, de protesto, de súplica, de arrependimento, de ações de graça. Em 1973, o elder Bruce R. McConkie, no seu discurso, vai fazer um Salmos, isso em 1973. Muitos, talvez aqui, ainda nem eram nascidos. Olha só que diz assim, acho que o povo do Senhor deve deleitar-se nele e proclamar louvores ao seu santo nome. Brados de hosanas deve subir de nossos lábios continuamente. Quando penso no conhecimento revelado que temos daquele que é a vida eterna, e no grande plano de salvação que ele ordenou para nós, quando penso em seu Filho amado, que nos comprou com seu sangue e nos trouxe vida e imortalidade através do seu sacrifício expiatório, quando penso na vida e ministério do profeta Joseph, que mais tem feito, com exceção de Jesus, pela salvação dos homens do mundo, do que qualquer outro homem que jamais viveu nele e que coroou o seu ministério na terra, com a morte de um mártir. Minha alma se eleva em eterna gratidão e eu tenho vontade de elevar minha voz em coro, num louvor incessante a Ele, que habita nas alturas, quando penso que o Senhor tem um profeta vivo, dirigindo o seu reino na terra, e que há apóstolos e profetas que andam pela terra outra vez, quando penso que o Senhor nos deu o dom e o poder do Espírito Santo, para que tenhamos as revelações dos céus, e o poder de santificar nossas almas, quando penso nas inumeráveis bênçãos, os dons, os milagres, as promessas de que a unidade familiar perdurará para a eternidade, todas as bênçãos que são derramadas sobre nós e oferecidas gratuitamente a todos os homens, em toda parte, meu desejo de louvar ao Senhor e proclamar sua excelência e graça não conhece limites. E assim, nesse mesmo espírito de louvor e agradecimento, eu digo, louvai ao Senhor, louvai quem criou tudo isso, louvai a quem tudo redimiu, exaltai seu nome e buscai sua face, buscai ao Senhor, buscai a quem rege do alto, busquemos aquele cuja vontade conhecemos, exaltai seu nome e buscai sua face. Ó, buscai
ao Senhor. Eu trouxe só um trechinho dos Salmos que o Elder McConkie escreveu, mas gostaria de te convidar a escrever os seus próprios salmos. Talvez você queira deixar isso para os seus filhos e netos, os seus sentimentos e o seu relacionamento, que é tão íntimo, com o Senhor, para que eles saibam no que você acredita. Eu amei quando eu vi isso aqui, queria muito compartilhar isso e dizer como as Escrituras são ricas em nos ajudar em qualquer momento que nos encontremos. Eu amei estudar o livro de Salmos, espero que isso tenha confortado a sua alma, tenha entendido um pouco mais os propósitos com que ele foi escrito e possa amar as Escrituras como eu tenho amado enquanto estamos estudando juntos aqui. Quero te convidar para continuarmos, nós temos ainda mais 2 capítulos só sobre Salmos para a gente aprender cada vez mais com esses livros ricos. E espero você na próxima semana. Até lá!